Pronto, agora a gente tem um podcast de respeito, porque a gente está no bar. Eu estou extremamente muito bem acompanhada com a Sônia. A Sônia, ela é uma advogada renomada no Brasil, exatamente, está aqui nos Estados Unidos aprendendo o inglês. Ela tem visto de estudante, passa com a gente aqui um maravilhoso tempo, volta para o Brasil nas suas férias e regressa para estudar com a gente. Então eu queria trazer para vocês um pouquinho da vida da Sônia para vocês. E nada melhor do que começar com uma boa história é uma maravilhosa marguerita. Então, a sua saúde, a sua bênção, a sua vida profissional e é tudo que a sua vida me inspira. Muito obrigada por dividir ela comigo de verdade, tá? Não é porque tá aqui não, gente, porque eu tô ouvindo a história dela já antes, viu? De verdade, Sônia, muito obrigada. Vamos lá? Soninha, deixa eu entender de você o seguinte. Me conta da sua vida profissional no Brasil. Quando que você descobriu a sua vocação para o direito? Eu gosto da justiça, eu detesto injustiça, então eu detesto ter que ver algo acontecendo que não seja dos meus princípios, ou contra algo Sim. que eu acredito. Então acho que no fundo eu sempre tive esse pezinho na justiça, no direito, essa área que eu gosto, amo. Quando você começa a fazer direito, bacharelado, né? Eu vou te perguntar porque realmente eu não sei, tá? E aí lá dentro você tem acesso a algumas áreas, né? Direito criminal, civil, enfim. E por que você se identificou com a vara de família? Justamente por isso, porque eu via muita injustiça com as pessoas e isso às vezes me comovia. É uma área que, por exemplo, quando eu fiz a minha tese de formatura, eu fiz a minha tese baseado na alienação parental. Alienação parental. Porque eu achava que, ao longo do meu curso, eu via muita briga de casal, querendo se separar. Então, era o marido chegava com seus problemas, a mulher chegava com seus problemas, mas esquecia dos problemas das crianças, dos filhos. Então, assim, isso me comovia, sabe? Não tinha ninguém que falasse por eles. E muitas das vezes, ou o pai ou a mãe usam as crianças para poder atingir um ou outro, né? Então, e até hoje é difícil, mesmo a gente tendo o ECA, é muito difícil saber o que as crianças pensam em relação a isso, ter uma proteção sobre isso. E como é que você lidava com isso? Porque, assim, é um tema tão delicado, né? Porque a gente, imagina, a gente julgar a família do outro baseado no que aquela pessoa ferida vai falar pra gente. E como advogada, como é que é isso? Quando vem uma pessoa, vou te dar um exemplo simples, tá? Eu não sou conhecedora de direito, não sou advogada, então o que eu vou perguntar pra você é o que eu vejo muito na rede social, né? Hoje a gente sabe que é muito fácil uma mulher chegar lá e falar que o homem fez isso e aquilo, né? E muitas das vezes ninguém tem uma câmera dentro de casa, enfim, quando a gente vai ver, a mulher é uma boa filha da puta. Eu sei porque tadinho do meu marido, porque eu não sou fofa. Ok. Entendeu? Isso é você que tá falando, não, mas tudo sim, bem. Exato. Mas então assim, como é que você lidava com essa relação? Tem alguma coisa, não, Luana, olha só, a gente trabalha com direito de família, tem esse protocolo, a gente tem que utilizar a psicóloga. Me explica isso, por favor. Isso. A gente tinha esse amparo, a gente tinha amparo de psicólogas, a gente tinha amparo de profissionais que atuavam junto com a gente para poder justamente isso, saber a necessidade daquela família. Então, e também um pouco da nossa psicologia, porque a gente também aprende um pouco de psicologia do direito. Então, uma coisa que a gente tem essa percepção. Eu sei. Vocês têm um tino para saber se a pessoa está mentindo, Isso. se a pessoa não está mentindo. É o comportamento. As palavras que são usadas, a forma que nos chegou a conversa, porque a gente costuma dizer o seguinte, que toda a conversa, toda a história são três lados. No caso específico, o lado da mulher, o do homem
e aquele que a gente vê com os nossos olhos. Sim. Por isso que é muito importante a gente ouvi-los, tanto a mulher quanto o homem, num relacionamento, para ver da onde é que surgiu esse problema e se a gente consegue sanar isso aí, resolver. Porque muitas das vezes é apenas um mal-entendido familiar que se torna algo muito grande e às vezes sem necessidade. E às vezes você consegue resolver numa mediação sem necessidade de fazer um processo. Por isso que hoje tem esses mediadores que, a meu ver, é muito importante. Sim. Nessa área. E dentro desses mediadores, né, junto com esses mediadores, também tem esse outro amparo, que são assistentes sociais, são psicólogas, são pessoas que são formadas justamente para dar esse amparo para a gente. Sim. Porque nós não fazemos nada sozinhos. Então, uma equipe que a gente costuma buscar outros conhecimentos para poder nos ajudar da melhor forma possível. E de todos esses seus anos, quantos anos de atuação no direito da família? Pelo menos uns 10 anos no direito da família. 10 anos é muita coisa, né, gente? Então, assim, e fora a minha própria vivência, né? Que eu também passei por certas coisas na minha vida que a gente também não tá imune, né? Não. Eu queria muito, assim, antes da gente abrir essa gravação, que tá gravado, tá? A gente pode editar, tá gravado. Tá bom. Mas, assim, a sua história de verdade me motivou muito. E eu sei que, não somente a mim, mas são tantas mulheres que, Sônia, precisam ouvir o que você passou para dizer o seguinte: tem jeito, tem forma de se lidar com isso, né? E a sua dor, infelizmente, é uma dor vivida quase que diariamente por muitas famílias no Brasil. Essa é a nossa infelicidade no país. Então, assim, você, se você puder, o que você puder dividir com a gente, tá? Você foi casada, não é isso? E você viveu um relacionamento, eu não sei se a palavra é abusiva hoje em dia que se fala, viveu um relacionamento de cu, né? Que chegou um determinado momento, você sofreu inclusive ameaças não, você sofreu violência física. Eu sofri violência de todos os tipos, né? Todas as violências que tem eu sofri. Pelo amor de Deus. Física, moral. A moral, sim. Então, assim, é uma coisa que isso deixa marca na mulher, né? Deixa marca em qualquer pessoa. E, inclusive quem também vive com a gente, no caso, os filhos, os pais, os irmãos, todos os familiares em geral, né? Também passam quase que pela mesma dor que a gente passa. Sim, aqueles que são unidos como a sua família, né? Graças a Deus eu tenho isso, né? Eu tenho uma família muito boa, muito bonita. Estou longe deles no momento, mas por uma opção minha, porque eu precisava de dar um tempo para mim também e resolvi unir o útil ao agradável, né? Estudar inglês numa das melhores escolas, que para mim isso é muito gostoso. Me amparou, me recebeu. Deixa eu contar para vocês uma coisa assim, com extrema verdade, tá bem? Que se passou. A Soninha, ela é aluna da nossa escola há 2 anos. E existem 2 tipos de estudantes. Os que vêm de visto de turista. Esses de visto de turista, eles têm livre passagem para ir e vir ao Brasil durante as férias, né? E obviamente que dentre um termo ou outro, que a gente chama de período no Brasil, dentro de um período e outro, você também oferece férias ao estudante para que ele possa voltar para o Brasil. E hoje é a primeira vez que eu, como proprietária da escola, estou participando de um LLM da escola, né? Do turno da noite, do turno evening da noite. E eu fiquei muito triste, sabe por quê? Como estudante, que eu já fui estudante, então eu sei quais são as nossas dores, né? E família é extremamente importante. Ela disse pra mim que não conseguiu a liberação das suas férias no ano passado para visitar o seu filho, para visitar a sua família, porque um representante da escola, da minha escola, não a liberou. Isso me deixou extremamente triste, porque antes de qualquer coisa, a escola, ela é o lugar mais seguro para o aluno. Nós somos responsáveis por eles. Então, eles precisam ter a segurança de nos chamar, de dividir com a gente tudo. É por isso, Soninha, que a Vida Máxima, ela não é somente a escola. Ela é a área de agente registrador, que é a parte de income tax.
ela é a parte de seguros para te orientar qual assistência médica você pode ter nos Estados Unidos. Ela é a parte imigratória para justamente impedir que você entre em qualquer processo migratório que você não possa, né, ter sucesso. Então, assim, gente, eu realmente estou fazendo esse vídeo com vocês porque a Vida Máxima, através de mim, Luane, que agora, tão feliz, estou presencialmente todos os dias na escola, conhecendo a vida de cada estudante meu e dizendo para vocês o seguinte: a Vida Máxima, ela busca talento. Vou falar uma coisa para você: a Vida Máxima, ela busca talento. Os Estados Unidos, ele precisa de talento. E se você foi advogado, ou melhor, se você é advogada no Brasil, Soninha, você é advogada em qualquer lugar. E fazendo o caminho correto, trabalhando da forma certa, Soninha, eu posso transformar você em preparador de documentação imigratória. Seria sem sombra de dúvida. Seria um prazer para mim, porque é algo que eu vim nessa... Não tinha esse pensamento a princípio. Eu realmente vim para aprender o inglês, que para mim foi uma dificuldade muito grande quando eu era mais jovem. Sim. Tanto que na minha época de aluna, no começo da minha vida de aluna, eu tive francês. Então depois que mudou para o inglês. Não, a gente começou o francês e logo mudou para o inglês. Mas eu já peguei o inglês caminhando. Então, deixa eu dividir com vocês aqui uma coisa. Diferente de muitos alunos, de muitos cenários que a gente vive, a Soninha, ela é extremamente bem sucedida no Brasil. Soninha, quantos imóveis você tem? Eu tenho bom para minha aposentadoria, viu? Exato. Na verdade, eu tenho bom para poder viver aqui, Exato. Me manter aqui, né? Que eu estou então, como assim, visto de estudante do Brasil. Exato. Então, para mim, o meu F1 veio do Brasil. Exatamente. Então, assim, é algo que eu conquistei lá. Faz um diferencial, né? Faz. Gente, quando você vem de visto do Brasil e você tem uma carreira e você já tem uma vida financeira estabilizada, é para dizer o seguinte: a Soninha realmente ela investe no inglês dela, entendeu? Então, ela escolheu, eu fico extremamente feliz de ela ter escolhido a nossa escola, a Vida Máxima Academy, para ser a nossa aluna. E agora, para dividir a história de vida dela, eu estou convencendo ela a empreender nos Estados Unidos, juro, gente, eu estou convencendo ela a empreender nos Estados Unidos. Então, as pessoas ali lá são extremamente felizes, né? Elas estão rindo alto. Talvez na terceira marguerita a gente esteja rindo alto também. Acho que não. Eu acho que não. Soninha, fala pra gente o seguinte. Do seu casamento, que eu sei que, assim, foi muito maravilhoso enquanto durou. Você falou excelentes coisas positivas em relação a ele. Força de trabalho, vontade de fazer força, uma pessoa extremamente trabalhadora, mas que infelizmente cerceou os seus direitos como mulher, cerceou os seus direitos como decisões, né? E partiu para agressão física, enfim. E aí a gente parou, porque eu fui no banheiro, né? Porque bebendo tem que ir no banheiro. E aí você parou. Você pode continuar falando? Tá tudo bem? Posso, sim, assim. E aí você pediu a essa pessoa, essa outra advogada, para entrar com um processo para encerrar o seu caso e você se tornar solteira. E dividir as questões de bens e afins depois. Explica isso pra gente. Na época eu entrei com divórcio litigioso, porque havia muito litígio entre nós. E na primeira tentativa de conciliação já foi decretado o divórcio e depois a gente acabou resolvendo também os bens ali, acabou se tornando algo rápido. Porque na época a legislação tinha acabado de mudar, então para mim me favoreceu esse sentido de eu não estar mais casada com ele ou estar mais num tempo de ficar à espera para ver o que o juiz iria decidir. Então foi decidido na hora, foi decretado na hora o meu divórcio, então ok. E daí depois disso a gente se pega, né? Bom, o que é que eu vou fazer? Esse divórcio foi em que ano? Olha, eu acredito que já faz uns 5 anos. 5 anos? Já, Eu vou falar pra você o seguinte, eu tenho 19 anos de casamento. E parece que eu nasci para ser esposa. Eu também pensava justamente isso. E eu posso dizer pra você que eu não sei viver sem meu marido. Eu não sei viver. Como é que foi isso? Como é que foi você, não viver isso? Como foi isso? Me explica. Na verdade, eu tinha na minha mente, eu como venho de uma família que é bastante conservadora, né? Tradicionalista,
Então eu venho numa ideia de que casamento é um só. Então eu casei e eu teria que ficar junto com meu marido até realmente que a morte nos separe. Então eu casei. Só que na verdade, ou você separava ou você morria. É. Desculpa, gente, eu preciso fazer piada porque eu sou dessas. Então não é até que a morte separe, é simplesmente até que a morte separa separa para o morrer. outro, é. Exatamente. Mas então, assim, pra mim foi uma coisa muito difícil, porque por muito tempo que eu fiquei casada, algum longo tempo que eu estava casada, eu abdiquei da minha vida profissional para poder me dedicar 100% à família. Isso não me arrependo, porque também houve um crescimento. Houve o crescimento financeiro, houve o crescimento de todos os aspectos. Eu tive mais tempo com meus filhos, eu pude dar esse amparo para eles, entendeu? De levar fazer um curso de inglês, que meus 2 filhos são formados em inglês. Um é engenheiro, né? Inglesa, Qual o nome dos seus 2 filhos? Um é o Sérgio. Sérgio, que é engenheiro. Engenheiro. Aham. Ele é engenheiro de TI. Ok. Também falava alemão, falava Uau! alemão, ele falava japonês, ele tinha uma fluência no inglês, ele se formou. Esse é o que tem cabelo grande, ou não? Ok. Tem cabelo grande. E o outro é o Gabriel, que é o meu caçula. Ele se formou em Educação Física na USP, porém ele não exerce porque é outro ramo que ele gosta. É outro ramo. Qual é o ramo que ele gosta de carro, né? Então, ele trabalha com engenharia ele tem uma empresa onde ele faz escapamento para carros de alta performance. Então, e mais uns outros desafios que eu não Eu fazia pega, amiga. Eu fazia pega. Ai, meu Deus eu sou apaixonada por carro de alta performance. Ah, então é ótimo. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Um outro podcast. Um outro podcast. Eu ia lá pro... Gente, peraí. Preciso lembrar. Calma. Tem muitos anos que eu tô aqui. Calma. Gente, peraí. Calma. Isso no Brasil ou aqui? No Brasil, no Rio de Janeiro. Peraí. Você não é do Rio? Não. Não, calma, não é autódromo. Não? Autódromo é que a gente Ai, vive. Eu meu sou Deus. favelada, amiga. Sou nascida e criada. Peraí, gente, onde é que era aquilo ali? Realengo. Menezes. Menezes ou Menezes? Não, calma. Eu vou lembrar. Que, gente, eu preciso lembrar essa merda. Eu ia pra lá pra fazer pega, amiga. Uau. Juro, eu adoro carro de alta performance. E eu sei que, obviamente, né? Já mudou, melhorou a categoria e carro de alta performance hoje trabalha disputando concursos, né? Realmente de start, de velocidade, de arrancada, enfim. Ok, perfeito. Mas assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Soninha, ela passou um problema... Eu posso falar, Soninha? Um pouquinho. Tá. É porque ainda me causa um pouco de... Eu não sei se, assim, não é um pouquinho que a gente vai falar, porque é algo assim muito chocante, sabe? A Soninha, ela teve um assalto armado na casa dela. Infelizmente, esse assalto... os assaltantes eram 3, né, Soninha? Eram 3. E tiraram a vida do filho dela. Esse filho que falava alemão, né, Soninha? meu primogênito, meu filho O mais velho. primogênito dela, lindo, que falava alemão. Eu, como espírita, preciso dizer o seguinte, Soninha. Nós somente mudamos de plano. Você já recebeu uma carta psicografada dele? Não, porque assim, apesar de tudo que aconteceu, eu que fiquei com a arma apontada na minha cabeça o tempo todo, e depois na hora de ir embora ele simplesmente apontou pro meu filho, praticamente a distância de 2 metros, e atirou justamente no coração dele. Eu vi meu filho nascer e vi meu filho falecer. Mas assim, tudo que eu pude fazer enquanto meu filho estava comigo, eu fiz. Então, assim, foi algo que eu tenho uma leveza tão grande em tudo isso que aconteceu, que eu não carrego comigo mágoa, culpa, o porquê, essa coisa de ficar perguntando o porquê, eu não pergunto, porque primeiro que a gente não vai ter resposta nunca, e segundo que eu entreguei ele na mão de Deus. Eu vi meu filho falecer, eu vi meu filho ir embora. Então eu falei pra ele, filho, vai com Deus. Então, do jeito que Deus me deu ele, eu devolvi pra Deus. Porra, Soninha, que isso, cara? Então, assim, eu tenho minha vida, tenho minha consciência, tento não ficar pensando e tento buscar coisas diferentes para preencher, que é uma lacuna que a gente nunca vai preencher, mas
Eu tento levar uma vida um pouco mais leve, um pouco diferente, sabe? Não ficar questionando. Porque... Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu preciso dividir. Puta que pariu. Toma um pouquinho a mais. Obrigada. Não é lenço de seda, mas dá pra secar. Soninha, cara, eu não sei o que te dizer. Porque assim, eu tenho um filho de 17 anos, sabe? E eu sou espírita, não é possível. Gente, pelo amor de Deus. E, cara, é uma história, assim, tão surreal, tão incrível, tão... Eu não sei te explicar. A única... Mais uma vez, eu vou falar uma coisa pra você, assim, do fundo do meu coração. Sabe? Antes eu tava ali... Gente, a gente participou do LLM e ela me contou algumas histórias e eu vou dizer pra você... Eu já te admirava demais como pessoa. Eu não sabia dessa história. A gentileza sua. Acho que é porque às não vezes tem pessoas que, como diz no meu... tem pessoas que o santo bate, né? Então eu acho que de repente é isso. Eu acho Mas que... a gente E tem pessoas também que no santo não bate, aí não adianta forçar. É verdade. Você lembra que a gente se conheceu no aniversário da Fernanda? Eu lembro. Então, e cara, eu realmente, assim, eu hoje vejo o quanto é necessário conhecer a vida dos alunos que estão na minha escola. Eu acho isso, assim, de suma importância, porque às vezes a gente também cria uma barreira. Porque a gente coloca assim, puxa, é a dona da escola e como que a gente vai chegar até ela para conversar certas coisas. Então, de repente, eu acho que hoje eu me sinto muito feliz de ter assim, é uma honra ter a sua presença no meio da gente ali, com o nosso professor querido, as nossas amigas. Então, assim, eu posso até falar isso por mim e pelas outras amigas que estavam junto até agora. Sem medo de errar. Eu acho que é uma honra ter você participando. E talvez isso faz a diferença para nós. Faz sim. Aí, me fala o que aconteceu que você decidiu vir estudar nos Estados Unidos depois da sua separação, enfim. Na verdade, eu fui fazer pós-graduação em Direito Processual Civil na USP porque eu queria um diploma a mais, porque eu queria pleitear algo em Coimbra, em Portugal. Eu ia continuar os estudos, fazer, de repente, mestrado, doutorado na minha área, né? Então, esse que era o meu plano, meu primeiro plano. Aí depois, com todo esse fato do meu divórcio, dos meus pais, infelizmente, também vieram falecer, praticamente foi uma sequência de acontecimento e depois, infelizmente, meu filho, né? Mas, enfim. Aí, com tudo isso, eu fiquei... infelizmente, ainda tem um dos bandidos também solto, que eu não sei. Sério? Hoje, eu não sei se eles prenderam ele ou não, não sei. Eu sei que 2 foram presos na época e um não tinha sido preso. E isso daí... foi na Cidade Franca? Não, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Foi uma coisa assim, uma fatalidade que todos os meios de comunicação mostrou o que aconteceu, enfim. E daí foi onde que eu mudei os planos, né? Em vez de ir para Portugal, como eu viajava quase todos os anos, uma viagem familiar de férias, a gente vinha para os Estados Unidos, então conheço bastante cidade aqui, lugares diferentes. Que numa dessas viagens eu resolvi vir para cá e pronto, eu achei de querer vir estudar o inglês aqui. Então mudei completamente a princípio que eu tinha em mente, que era estudar, continuar na minha área. Resolvi dar um tempo aqui, porque eu gosto do estilo de vida aqui. Eu acho que aqui é um país de liberdade realmente. Você pode sair de pijama para ir no mercado e pantufas no pé, que ninguém olha, ninguém repara, ninguém tá nem aí com a tua vida. Isso é verdade. Cada um para si, então você vive a sua vida, é uma vida independente. E então eu já tinha isso em mente. E foi onde que eu decidi vir para cá. Onde que eu fiz o meu visto, passei numa entrevista aqui a princípio numa primeira escola. E depois resolvi mudar. Deixa eu explicar para vocês. A Soninha, ela fez Valência, assim como eu fiz também, tá? Ela passou inicialmente, tirou o visto de turista e foi para Valência. F1. F1, exato. E aí depois ela decidiu buscar uma escola de inglês, né? Por isso é meu orgulho, porque Valência é uma universidade. E entre Valência e a escola de inglês, ela preferiu ficar com
a Vida Máxima. Só que ela teve o primeiro ano dela uma realidade completamente diferente do que ela está tendo hoje. Inclusive, ela aplicou para passar o final de ano no Brasil, porque ela tem direito a isso. E na época a gerência da minha escola não deu. Então é algo que eu já falei para ela, Soninha, não é o nosso objetivo jamais. A gente mantém, obviamente, toda a regra correta dos estudos, mas jamais impedir de você passar as férias de fim de ano na sua família. Principalmente porque a gente estava de férias, né, Soninha? A gente estava de férias, não tinha motivo para isso. Na verdade, foi na época, eu lembro Dia que eu ia 31, entrar, quem é que eu tá ia entrar estudando? em dezembro. A gente ia entrar em dezembro. Mas quem de tá férias. estudando dia 31, Soninha? Ninguém. A gente só ia estudar, acho que dia 5 de janeiro, dia 6 de janeiro. Mas enfim, foi uma fatalidade, eu acho Sim. que foi desinformação, Sim. mas tudo bem também. Eu acho que é uma coisa que eu já superei, tá tudo certo, não levei pro coração. Apesar de que na época me causou um certo Imagina se eu desconforto. perco você como aluna, não tem como. Eu já tinha passagem comprada Gente, e se eu tudo. perco a Soninha como aluna, eu perco perco 50 pessoas junto, não tem como. É a gentileza sua. Eu E gosto. como que você... Perdão, desculpa te cortar. Imagina. E como que você hoje vê a nossa escola? Quanto que você evoluiu no seu inglês? Como é que você... Você mudou-se para próximo da escola, não foi isso? Hoje eu vivo mais próximo da escola. Aham. Da escola Posso chamá-la para Winter Park. Margueritas? Então, assim, sou muito grata por isso também. A minha residência, quando eu cheguei aqui, era mais ou menos 40 minutos longe da escola. Mesmo assim, eu vinha toda noite, porque eu acho assim, foi o meu objetivo, foi aquilo que eu me propus a fazer. Mas hoje eu moro mais perto, moro aqui pertinho e para mim está sendo muito mais fácil. Então, assim, a gente vai tentando adequar a nossa necessidade. Estou muito feliz com isso e muito mais feliz porque você está hoje fazendo parte da nossa vida aqui. E eu tô muito feliz por fazer parte da história de vocês. Gente, olha só. A Soninha, ela também trabalha contra a depressão. Sim. Porque o que acontece? Assim como eu, tá, gente? O problema é que a Soninha é muito mais resistente, porque eu sou medicada. Eu sou uma pessoa controlada medicamentosamente. A Soninha não. Ela faz a terapia dela, ela faz acompanhamento psiquiátrico, tudo certinho. E eu fico, assim, extremamente feliz da nossa escola, da Vida Máxima Academy, fazer parte desse seu tratamento. Isso é importante. É por isso que eu digo que a escola realmente é o primeiro lugar seguro que os alunos precisam procurar a gente. Porque a gente não trabalha, a gente não atende postos, a gente atende pessoas. Pessoas têm problemas o tempo inteiro. E quando vocês dividem os seus problemas com a escola, vocês fazem com que a gente participe de verdade da vida de vocês. Isso porque você sabe, né? Nós somos adultos, você trabalha com pessoas adultas. Exato. E que nessa vida que a gente leva, cada um tem o seu problema. É muita responsabilidade do dia a dia. Então, assim, às vezes a gente chega cansada de tantos problemas que a gente tem, ou é com familiar, ou é principalmente no meu caso específico, que eu tenho minha casa no Brasil, eu tenho meu filho lá, eu tenho tudo. Então, são coisas que não, problemas que não são os problemas daqui. Porque a gente está tentando viver num outro país que é completamente diferente, é uma língua diferente. Então, assim, tem essa visão daqui, tem mais os problemas de lá, que a gente também tem que resolver. Ou seja, a vida adulta às vezes tem disso, né? A gente tem muita responsabilidade, não tem para onde correr. Então a gente tem que ter essa interatividade para poder dar um respiro, um alívio. E é muito ruim ter essa divisória, sabe? Porque é um professor amigo, é uma amiga do lado que também você vê que tem vários problemas, a gente tem que ter essa compaixão com o próximo. É o professor que está ali também, muitas das vezes ele passa a ser nosso amigo, nosso ouvinte. Sim, é o seu ouvinte. E agora, melhor ainda, estreitando isso com você. Então, assim, volto a dizer, para nós é uma honra ter você perto da gente. Não que você tem que dar ouvido para nós todos os dias, não é isso? Todos os dias eu estarei dando ouvido o tempo inteiro. Pelo menos a gente estreitou algo que faz muita diferença. E para mim, sendo muito sincera, Soninha, é uma honra para mim participar da vida de todos vocês. Porque, na verdade, na Vida Máxima Academy,
O que importa são as vidas. O restante é uma consequência. Ver você evoluindo, ver você no seu inglês, ver você tendo o prazer de chegar todos os dias à nossa escola. Isso é extremamente importante. Ver o quanto a nossa escola, a equipe, os alunos te ajudam a survive every day, a sobreviver todos os dias. E é muito importante para a gente também você estar junto com a gente, para você também fazer essa avaliação. Sim. Nesse passeio que a gente sai com o professor, com os nossos amigos de classe, é importante que você também faça essa avaliação para ver o nível que os seus alunos estão. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma troca de informações. Soninha, eu tô extremamente feliz. Muito obrigada por dividir a sua vida com a gente. Eu sou sua fã. Obrigada. Gente, eu já gostava da Soninha, porque eu conheci a Soninha no aniversário da Fernanda. É uma amiga, então, uma amiga muito querida que estuda na minha sala. Estuda na sala dela, é uma amiga, enfim. Então eu já sou extremamente feliz e mais uma vez, Soninha, muito obrigada por compartilhar. Obrigada por esse tempo comigo. Acho até bom, a gente está tomando a nossa margarita. E olha, gente, vou falar pra vocês o seguinte, Soninha é uma estudante e com certeza vai começar a vida dela profissional nos Estados Unidos. E eu faço questão de estar presente com você, viu? Obrigada pela força. Obrigada, você também. Continue assim. Vamos finalizar? Vamos. Então vamos, gente. Se vocês querem conviver com a gente, se vocês querem um local realmente para cuidar de vocês, é a Vida Máxima Academy, ok? Vem com a gente. É isso.